Bom dia, turma. Hoje nós vamos entrar na unidade 7, Extremo Oriente, Ásia Meridional e Sudeste Asiático. Vamos começar falando sobre o Extremo Oriente, que é constituído por 6 países: China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Mongólia e Taiwan. A China é o país mais populoso. Tem aí praticamente mais de 1 bilhão de habitantes. E temos aí o chamado Tigres Asiático, formado aí por Taiwan, Coreia do Sul, Singapura, que é no Sudeste Asiático, e Hong Kong, que é província chinesa. Tigres Asiáticos. Temos aí compondo a Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e Taiwan. Foi dado esse nome pela razão do rápido crescimento alcançado nos últimos 50 anos. Então, houve aí um grande investimento, sobretudo o Japão e os Estados Unidos, e também o aproveitamento da mão de obra barata. Vamos primeiro citar Taiwan, que é uma situação muito complicada, porque tem uma situação geopolítica indefinida, e é qualificado pela China como uma província rebelde. Toda essa situação começa aí logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1949, e que houve uma resistência, da população chinesa, que era contrária ao sistema socialista, e implantaram na ilha de Taiwan um governo mais republicano e capitalista. Hong Kong era uma colônia do Reino Unido e foi devolvida para a China em 1997, sendo que a China é socialista e Hong Kong capitalista. Então, o governo chinês deu um prazo para que Hong Kong se adaptasse aos novos regimes políticos e econômicos dentro da China. Em Hong Kong, houve um movimento chamado Movimento dos Guarda-Chuvas, onde a população usava o guarda-chuva para se proteger contra o gás lacrimogêneo. Então, esse movimento eram manifestações que ocorriam contra o controle do governo chinês. Coreia do Sul. Após a Guerra Fria, existia aí um apoio muito grande dos Estados Unidos na Coreia do Sul. E a Coreia do Norte recebia aí um apoio muito grande da ex-União Soviética. Então, a gente podia observar, que houve um apoio de um país socialista na Coreia do Norte e na Coreia do Sul um país capitalista, que era os Estados Unidos. E com isso, o governo coreano ele se estabilizou, desempenhou um papel muito forte na economia. Teve um desenvolvimento muito grande na ciência, na tecnologia, na indústria, na exportação e na educação. Coreia do Norte. A Coreia do Norte é considerado um país fechado para o mundo. Praticamente, o turismo lá é muito pouco e o intercâmbio comercial, cultural e político com o exterior é bastante reduzido. O líder político da Coreia do Norte é Kim Jong-un, que volta suas ideias a programas de teste de armas nucleares, mísseis, tem uma postura ameaçadora por seus adversários, que no caso é a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Em abril de 2018, houve aí uma negociação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, um acordo de paz. E logo após esse encontro,
Houve também um acordo entre o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e o Kim Jong-un. Foi uma aproximação histórica com o objetivo aí de dar fim às armas nucleares. O Japão. O Japão está localizado em um arquipélago. Os seus fatores físicos naturais dificultam um desenvolvimento na agropecuária do Japão. O Japão utiliza modernas técnicas, né, para aproveitar melhor o seu espaço físico na sua agricultura. É um país que, por não possuir reservas relevantes de recursos minerais, ele precisa comprar de outros países, né, exportar esses produtos. O Japão está localizado numa área de formação geológica chamada Círculo de Fogo. Então, nesse local, há grandes choques de placas tectônicas, intensos terremotos, tsunamis, atividades vulcânicas. O Japão é considerado um país bem desenvolvido, apesar da desestabilização que aconteceu com o Japão decorrente da Segunda Guerra Mundial. O Japão é considerado, né, um dos países que houve uma recuperação muito grande na sua economia. Isso por base pela ajuda financeira dos Estados Unidos, a mão de obra disponível e barata, grandes investimentos em educação, em qualificação, na mão de obra, em tecnologia, as grandes empresas, né, as corporações chamadas Zaibatsu, que investiram aí na infraestrutura, na ampliação de portos, aeroportos. E após a década de 1970 em diante, o Japão se tornou um dos países onde o mundo viu assim um grande desenvolvimento, uma grande arrancada na sua economia, voltada para as empresas multinacionais, a Honda, a Sony, a Toyota, Mitsubishi. A China. A China é um país bem populoso, é um dos mais populosos do mundo. E até o fim da década de 1970, o país era visto como um país populoso e agrário e pobre. Durante o período do imperialismo do século XIX, a China estava sob o domínio do Reino Unido, da Rússia, da França, Alemanha e do Japão, onde era explorado os recursos naturais. E esse controle desses países na China foi até metade do século XX. Devido ao enfraquecimento dessas potências diante a Segunda Guerra Mundial, se viram aí sem condições de sustentar esses territórios ocupados e suas colônias que tinha tanto na África quanto na Ásia. Nesse período, né, houve um movimento liderado por Mao Tse-tung, que criou aí a República Popular da China, que implanta o socialismo. Então, a gente observa que houve uma grande revolução, a guerra civil dentro da China. A China estava sob domínio desse poder de Mao Tse-tung, que durou aí entre 1949 até 1976 com a sua morte. A China, junto com a União Soviética, investiram aí no desenvolvimento da indústria. E em 1960 eles rompem esse acordo, né, tanto a China quanto a União Soviética. E a década de 1960 foi marcada por uma grande crise econômica que arrasou com o país.
e pela revolução cultural implantada na China. Quem discordava do governo era perseguido, preso, morto. Muitos intelectuais, artistas, estudantes foram obrigados a trabalhar forçados no campo. Quem discordava, né, das regras de Mao Tse-tung era destruído, impedindo aí como se fosse um testemunho da civilização chinesa. Né? A imagem que nós temos aí é um cartaz da Revolução Cultural, e onde se estava exibindo, os jovens exibiam o livro vermelho, que continha aí as principais diretrizes da Revolução. Teria que seguir o que estava escrito nesse livro. Abertura econômica e contrastes regionais. A partir de 1979, houve aí uma reinvenção da China com abertura econômica. Então, concedeu uma autonomia às empresas privadas. Então, houve aí a criação das zonas econômicas especiais, que é as ZEIs, que era um espaço onde os investimentos privados eram incentivados. O mapa mostra que essa abertura econômica ela não foi dada a todo o espaço da China. Então, na região litorânea, esse espaço econômico ficou moderno, rico, urbanizado, áreas industriais. Na parte central, o país teve seu desenvolvimento, mas ainda muito lento. E a oeste, até pela condição mesmo física, né, geográfica, que localiza ali o Himalaia, é pouco povoado, com menor infraestrutura, tem fraco dinamismo econômico. Problemas sociais. Na porção centro e oeste da China, nós ainda temos aí grandes áreas que apresentam fome, pobreza, não tem uma condição social boa, econômica. É um grande desafio da China manter esse crescimento econômico e ainda promover o desenvolvimento para a sua população. Nessa foto aí a gente pode ver o governo querendo demolir esses edifícios para a construção de novos edifícios, mas a população bem resistente para deixarem suas casas. Problemas ambientais. A China tem um grande desafio com o problema ambiental, devido ao grande e grave, né, problema de poluição do ar. As principais fontes de emissão de poluentes são os veículos e as termoelétricas. Ásia Meridional. A Ásia Meridional está localizada entre o Oriente Médio e o Sudeste Asiático. Tem aí 7 países. O mais populoso da região é a Índia. No século XIX, houve o imperialismo europeu. Toda a região integrava o Império Colonial Britânico das Índias. Com a descolonização, houve a partilha, a fragmentação da Ásia Meridional. E em 1947, Índia e Paquistão tornaram-se, desde a sua independência, Índia, que é da maioria hindu, e Paquistão, da maioria muçulmana, estão em guerra. Esse conflito entre a Índia e o Paquistão é pela região da Caxemira. Dois países já se enfrentaram militarmente, a ameaça do confronto é constante. A fronteira entre a Índia e Paquistão é uma das mais tensas do mundo. A população indiana é caracterizada pela grande diversidade étnica, religiosa e cultural. O hinduísmo é também um sistema social, dividido em castas, em grupos. E isso também diferencia um dos outros,
tornando aí uma posição social. O sistema de castas é um dos principais responsáveis pelas grandes desigualdades sociais na Índia. Esse sistema é uma hierarquia que começa aí por sacerdotes, conhecido como os brahmanes, e vai seguindo as castas. As castas mais assim inferiores são os párias ou os intocáveis, um grupo desprovido de direitos, são menosprezados. Agricultura e pecuária da Índia. Cerca de 60% da Índia, né, da superfície da Índia, é ocupada por pastagens e cultivo. A agricultura é uma das atividades que mais se destaca na Índia. Então, nós temos aí o sistema de agricultura familiar e também das grandes monoculturas. A Índia tem o maior rebanho bovino do mundo. Crescimento econômico na Índia. Em meados da década de 1990, houve um crescimento muito grande em razão da mão de obra numerosa, qualificada e fluente em inglês. A Índia apresentou aí um grande crescimento econômico devido ao setor da alta tecnologia, que é a informática, a energia nuclear, os satélites artificiais e farmacêutico. Houve também um destaque muito grande para as indústrias mecânica, naval, química siderúrgica, petroquímica, mineral e têxtil. O setor cinematográfico indiano teve um destaque muito grande. Esse setor foi denominado como Bollywood, responsável aí por centenas de filmes. A Índia também é responsável pelo avanço da tecnologia na área de comunicação, especialmente nos serviços de desenvolvimento de software e de teleatendimento. Tem um grande atendimento a países que falam inglês. Problemas sociais. O país enfrenta um grande problema social. É o segundo maior país com número populacional. O desafio do país é conciliar o crescimento da sua economia com o desenvolvimento social, diminuindo aí a pobreza, melhorando a qualidade de vida da população. Sudeste Asiático. Está localizado a leste da Ásia Meridional e tem uma porção continental e outra insular. Compõe aí de 11 países e o país mais populoso é a Indonésia. Os países do Sudeste Asiático foram colônias imperialistas no século XIX e XX, dominados pelo Reino Unido, pelos Países Baixos, Portugal, França, pela Espanha. Tornaram-se aí independentes após a Segunda Guerra Mundial. Somente nas últimas décadas do século XX que começaram a apresentar crescimento econômico. O Sudeste Asiático está localizado numa área de atividade geológica, atividades vulcânicas, né? Então apresenta aí terremotos de grande intensidade. E em 2004 houve um grande terremoto que provocou na Indonésia um tsunami, atingiu vários países do Sudeste Asiático e da Ásia Meridional. Aspectos populacionais e econômico. Sudeste Asiático. Temos aí um gráfico mostrando o país com maior população rural, que é Singapura. O país com maior parte da população urbana é Brunei, Malásia, Indonésia. Países que a maior parte da população vive no campo: Filipinas, Vietnã, Laos, Mianmar, Timor-Leste, Camboja. A maior parte da população que vive no campo pratica, sobretudo, a agricultura e atividades extrativas. Novos tigres asiáticos.
Como nós vimos, os tigres asiáticos apresentam elevado crescimento econômico e a fabricação de produtos destinados à exportação. Isso já na década de 1970 e 1990. Na década de 1990 em diante, os tigres asiáticos, o Japão e a China fizeram grandes investimentos nos países do Sudeste Asiático, aumentando a industrialização, o crescimento econômico, e os principais beneficiados desse processo foram Malásia, Indonésia, Vietnã, Filipinas e Tailândia, que deram origem aos novos tigres asiáticos. E tendo aí como características maciços investimentos externos, mão de obra barata, a forte presença do Estado, a facilidade de fiscais para exportação. Mas esse crescimento econômico não foi acompanhado pelas melhorias sociais para a população. Os novos tigres contam aí com um governo muito autoritário. Temos aí na plataforma as atividades propostas no livro.